presidente Donald Trump não citou diretamente a Venezuela, mas disse sim que haverá operações terrestres contra cartéis. De qualquer maneira, professora, é uma ameaça, né? E ele está atacando agora Venezuela e Colômbia. Pois é, e daí eu volto a reafirmar. Acho que a Dani quer falar também. Diga, Dani. Não, é só porque deixa o espectro ainda mais amplo, porque veja a aspa que foi destacada aqui do presidente dos Estados Unidos. Ele disse, eu não acho que vamos fazer necessariamente uma declaração de guerra, porque para fazer uma declaração de guerra ele precisaria de autorização do Congresso dos Estados Unidos. Nós vamos apenas matar as pessoas que estão trazendo drogas para o nosso país, entendeu? Nós vamos matá-las, plural, sem especificar. Ele está numa região inteira e, nesse momento, atacando embarcações de 2, não só um país da América Latina, sob o mesmo pretexto, né? E a Colômbia, sim, é a maior produtora mundial de cocaína, Diego Sarza. Obrigado, Dani. Professora? Eu acho que, até pegando o gancho do que a Dani falou, é importante a gente destacar, no primeiro ponto, né, que, de fato, acho muito difícil que os Estados Unidos, propriamente dito, invadam esses territórios com essa justificativa e fazer, né, uma retaliação em relação a esses cartéis de drogas. E o segundo ponto é extremamente complexo e cheio de camadas. A gente vê, em um primeiro momento, que os Estados Unidos querem acabar com os cartéis. Segundo ponto, tanto o governo do Petro quanto o governo efetivamente do Maduro, o Trump costuma chamar, nesses últimos tempos, de narcoterroristas. E isso tem uma importância supra. Por quê? Porque se esses governos forem considerados terroristas, a gente abre uma lei de emergência dos Estados Unidos, que é a lei antiterror, e que, de fato, autoriza a intervenção militar para acabar com esses grupos terroristas que, supostamente, seriam chefiados por essas pessoas, seja Nicolás Maduro, seja o Petro, efetivamente, na retórica trumpista. E aí haveria dispensa, justamente, de se ter essa autorização do Congresso. Mas, reitero, acho muito difícil que o Trump venha fazer uma intervenção direta, acho mais fácil que ele retroalimente grupos paramilitares contrários a esses governos, principalmente no caso do Maduro. Couto, tem pergunta? Priscila, certamente esse assunto vai aparecer no encontro do Lula com o Trump no domingo, né? É impossível que não toque nesse assunto. Qual você vê que possa ser a posição do Brasil diante desse conflito? O Brasil teria condições de ser um moderador, como foi já na eleição da Venezuela no ano passado? Depois de tudo que aconteceu, o Brasil poderia ocupar esse papel de mediador? Bom, aí vem algumas questões. O primeiro ponto que a gente tem que analisar é em relação à nossa Constituição. A nossa Constituição, ela propugna por relações pacíficas com outros estados e a não intervenção em assuntos internos de outros estados. Então, com a mais absoluta certeza, esse ponto vai vir na pauta, né, das reuniões bilaterais de domingo, que provavelmente a gente está torcendo para que o Lula tenha com o Trump, e dentro dessa premissa, o Lula vai levantar que ele não gostaria que os Estados Unidos continuassem com essas ameaças dentro de um contexto latino-americano. Esse é um ponto. O segundo ponto, dentro dessa perspectiva também, é que a gente tem uma fronteira com a Colômbia, a gente tem uma fronteira com a Venezuela, e, por consequência, existe um interesse nacional, para além do partidarismo, de ser favorável ou não com a questão do governo do Maduro ou do governo do Petro. A gente tem uma questão que envolve a nossa relação interna com a necessidade de pacificação da região. Então, eu acho que talvez o Brasil seja, sim, um bom epicentro de negociação e de mediação. Essa crise institucional, ainda retórica, diplomática, entre principalmente os Estados Unidos e a Colômbia. Em relação à Venezuela, eu tenho algumas dúvidas se, de fato, o Trump sentaria à mesa de negociação, porque a gente sabe que a retórica que ele tem trabalhado é que o Maduro não merece justamente essa abertura de possibilidade para se ter uma negociação. Inclusive, né, ele é procurado e quem entregar informações sobre o Maduro acaba tendo uma recompensa. Então, acho difícil que a gente tenha alguma possibilidade de negociação em relação à Venezuela. Temos espaço só para mais uma pergunta. Letícia. Professora, a gente viu o Trump fazendo esse movimento contra cartéis logo um dos primeiros atos do governo dele. Lá em janeiro, assinou, agora cartel de droga é terrorista, narcoterrorista. O que isso, de que forma, para além dessas incursões terrestres eventuais, que tipo de medida que o governo americano pode fazer
para segurar, para tentar asfixiar, sem necessariamente usar de violência? O que ele poderia estar fazendo, como, por exemplo, sanção econômica, financeira, que outros instrumentos há para os Estados Unidos utilizarem, já que eles querem tanto brigar com cartel de droga? A tua análise em relação a essas sanções econômicas é perfeita, né, Letícia, em relação a qual é a possibilidade de sufocar esses governos. Para além da questão das sanções econômicas, eu coloco aqui os embargos econômicos. Eu acho importante a gente diferenciar. A sanção econômica é justamente uma medida unilateral que desprivilegia, por assim dizer, a possibilidade do Estado ter uma concorrência dentro desse mercado interno dos Estados Unidos. Já, efetivamente, o embargo faz com que outros países não possam ter um relacionamento comercial com esse Estado. Então, o que a gente está prospectando é que, de fato, o Trump faça cada vez mais embargos econômicos em relação à Venezuela e, principalmente, pressionando outros estados, num paralelo que a gente pode fazer aqui com o caso da Rússia, né? Que basicamente existe uma pressão para que os estados não comprem gás russo, justamente para asfixiar essa economia russa. Então, o que ele pode fazer em relação ao Maduro é também embargar cada vez mais economicamente a Venezuela, em um paralelo com a Rússia, com o que a União Europeia está fazendo. Eu reitero, acho muito difícil que nós tenhamos intervenções militares, como a gente imagina, né, nessa guerra contra as drogas desde os anos 80, mas também pode-se ter, e aí é importante a gente ficar de olho, que haja uma elevação desses grupos considerados formalmente como terroristas, como no começo do mandato Trump tentou colocar o PCC e o CV como grupos terroristas. Aí abre-se a porta para ele fazer intervenção sem a necessidade de autorização do Congresso. Professora Priscila Caneparo, obrigado pela participação conosco, pelas análises. Um abraço para a senhora. Boa noite. Abraço, tchau, tchau. Valeu. Então, só reforçando aqui, sublinhando a informação, trouxemos a notícia de que agora há pouco o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem citar a Venezuela, disse que fará ações terrestres contra cartéis e disse que essas ações serão feitas em breve. Mais informações você encontra no nosso site no UOL.